Olá, novamente com Miguel Filho. Vamos ver agora a teoria ácido-base, que é uma matéria muito importante para a química geral. Vamos ver a descrição dos tipos de funções químicas, fundamentalmente no que concerne às propriedades e os seus efeitos químicos e biológicos. Não é? Vamos falar das funções dos compostos inorgânicos. Vamos também ver a diferença, como é que se podem considerar as substâncias, as características das substâncias orgânicas e inorgânicas, não é? Sobre a sua origem. Vamos também ver que na química geral, vamos nos cingir fundamentalmente nas substâncias inorgânicas, não é? Já tem o conceito mais ou menos consolidado, e vamos também ver os conceitos da teoria de dissociação iónica, onde vamos ver os conceitos de ácido-base, de Arrhenius, e particularmente saber como se devem dissociar as substâncias. No entanto, pelo que estão a ver aí, as substâncias inorgânicas, não é? As suas funções vão estar classificadas em ácidos, bases, sais e óxidos. Então, vamos ver o que é que se poderá entender por acidez, basicidade, solubilidade em água, reatividade, condutibilidade elétrica. Os ácidos vão ser aquelas substâncias que vão possuir em dissociação, não é? Ou em ionização, vão possuir o íon H+, não é? Que é o íon hidrogênio ou o íon hidrônio, como também se pode chamar. E estes ácidos vão, quando reagem com uma base, vão resultar em reações de neutralização, como temos aqui este exemplo, não é? O ácido clorídrico e o hidróxido de base, de sódio, que é uma base, vai dar sempre como resultado um sal e água. Seguidamente, vamos ver o processo de ionização. Temos aqui os exemplos, não é? Neste caso, vamos ter como solvente, não é, dos íons a água, e aqui estão as equações que estão representadas. E então, seguidamente, um conteúdo que já é conhecido também, estamos simplesmente a revisar. Temos a classificação dos ácidos, que vão estar divididos em ácidos com presença de oxigênio, que vão ser os oxiácidos, e os sem presença de oxigênio, que vão ser os hidráxidos. Estão aí os exemplos. E estes ácidos vão ter diferente força, não é? Que vai estar dependente do número de íons ionizáveis. Então, íons com um íon ionizável, não é? Com um íon hidrogênio ionizável vai ser monoácido, com 2 íons de hidrogênio diácido, e assim sucessivamente. E a sua força também vai estar diferenciada pelo que se pode observar aqui. Quanto à nomenclatura, vamos ter os hidrácidos, que vão estar constituídos pelo nome, vão estar antecedidos o nome pela palavra ácido, mais o nome do elemento, não é? No caso, cloro vai ser cloro, e terminar em hídrico. E os outros, a regra é o que está aqui, os oxiácidos. Ácido, não é? Que é a palavra que antecede o nome do elemento, não é? Este é o enxofre, vai ser sulfo, e terminar em oso ou ico,
em função da composição que estes ácidos vão ter. E temos aqui outros exemplos. Portanto, estes conceitos já são estudados em conteúdos, em capítulos anteriores. Então temos aqui a função e aplicação dos ácidos. Alguns ácidos que são muito conhecidos, como o DNA ou o ADN, a aspirina, que é o ácido acetil salicílico. Temos o ácido nítrico, o ácido carbônico, o ácido acético, né? O ácido acético que encontra-se no vinagre. Portanto, são algumas das aplicações dos ácidos comuns, não é? Ácidos muito conhecidos. Temos aqui também o ácido clorídrico, o cítrico, o cianídrico, o sulfúrico, o fluorídrico, não é? E as suas aplicações que também se podem encontrar. Depois temos aqui as bases. Quando estivermos a falar as bases vão estar caracterizadas pelo íon hidroxilo, ou seja, OH-. Não é? Portanto, são substâncias que em solução vão fornecer íons OH-. E o exemplo da reação de neutralização também já ilustramos no caso dos ácidos. Né? Um ácido e uma base vai dar lugar a um sal e água. Seguidamente, temos aí alguns exemplos de hidróxidos, não é? Alguns exemplos de bases, onde vamos ver que o íon OH- é um íon composto. E este íon composto, quando se representa a dissociação deste sal, não é? O oxigênio, o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio não se separam. Vamos particularizar este caso, que está aqui, o hidróxido de alumínio. Este subíndice 3 vai representar 3 íons hidroxilo. É o que está aqui representado. Não é? E é importante recordar que a carga de qualquer composto neutro tem que ser igual a zero. Então, se o íon hidroxilo tem carga menos, não é? E são 3 íons, porque o alumínio vai ter carga 3 mais. E para anular-se, vai-se precisar de 3 íons hidroxilo. Quanto à classificação das bases, não é? Eles poderão ser monobase, dibase, tribase e tetrabase. Esta classificação é feita em função do número de íons hidroxilo que o composto, no caso a base, vai ter. E temos aqui também depois o seu grau de dissociação e a sua força, a fortaleza desta base, que também se pode consultar. E aqui abaixo vamos ter a solubilidade em água. Quanto à solubilidade, vamos ter bases que vão ser solúveis, não é? Que no caso são dos metais alcalinos. Vamos ter os pouco solúveis, que vão ser os metais alcalino-terrosos, e os insolúveis, embora em química não se fala muito, não se deve falar em insolúveis, mas muito pouco solúveis, que são estes exemplos que aqui estão. O hidróxido de ferro 2, o hidróxido de alumínio e o hidróxido de estanho. Seguindo, vamos ter as nomenclaturas, não é? Da mesma forma que vimos as regras nos ácidos, também existem nos hidróxidos. Temos aqui o hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, etc. E temos os elementos com mais de um número de oxidação, portanto, vai ser variável. Por exemplo, aqui o hidróxido de ferro, sabemos que o ferro tem mais do que um número de oxidação. Neste caso, o 2 que está aqui quer dizer que aqui o ferro tem número de oxidação 2, vai ser o hidróxido de ferro 2. E a sua nomenclatura representa-se com um número romano, como aqui estamos a observar. Quanto às aplicações, como vimos nos ácidos, também vamos ter o hidróxido de alumínio, a cal hidratada, que vai ser o hidróxido de cálcio, o hidróxido de sódio, o hidróxido de amônio, são muito conhecidos, não é? São hidróxidos muito comuns e as suas aplicações também se podem ler aí.
Seguidamente, então, vamos ter aqui os indicadores ácido-base e o pH. O pH, que vai ser uma magnitude, não é? Que vai determinar a acidez ou basicidade. E, então, temos aqui a escala de pH, que vai de 1 a 14, e podemos ver que de 1 a 7 considera-se, 1 a 6 considera-se ácido, não é? O composto é ácido, e de 8 a 14 considera-se base. O 7, que é neutro, e temos estado a ver com alguma frequência a água que a gente consome, temos preocupação sempre de ver qual é o pH. Então, o pH é uma magnitude que nos permite observar ou determinar a acidez ou basicidade de algum composto. As cores que aqui estão representadas são cores que são verificadas no indicador que geralmente utiliza-se, por exemplo, o papel de tornasol ou a fenolftaleína, não é? Que quando adquire estas cores, então nos permite identificar qualitativamente qual é o pH. No entanto, o pH também se pode determinar com aparelhos, não é? Que é o pH-metro, não é? Que mede o potencial hidrogeniônico. Portanto, já não vai dar o valor em número, não é? Já não vai ser qualitativo, mas quantitativo. Prosseguindo, vamos ter os óxidos. Os óxidos, que são compostos formados por dois elementos, vão ser compostos binários, não é? E vamos ver já alguns exemplos. Quanto à sua classificação, vão existir óxidos básicos, que vão estar constituídos, por exemplo, pelos metais, e vamos ter os óxidos ácidos, que vão estar constituídos por elementos não metálicos, por exemplo, enxofre e oxigênio, vai ser o trióxido de enxofre, não é? Nos básicos, o óxido de sódio vai ser um óxido básico. Vamos ter também óxidos anfóteros ou anfotéricos, que portanto, as substâncias anfotéricas são as que se vão comportar como ácido e como base, não é? Isso em função do elemento com quem ele interagir. E vamos ter óxidos neutros e os peróxidos, que encontram-se aqui nos seus exemplos, que também se poderão verificar com facilidade, e a nomenclatura que os mesmos apresentam. Quanto à nomenclatura dos óxidos, da mesma forma que vimos os ácidos e as bases, portanto, temos aqui alguns exemplos que podem ser orientadores para a generalização da nomenclatura dos óxidos. Quanto às funções, temos aqui alguns óxidos que são muito comuns, não é? O peróxido de hidrogênio, que é o mais conhecido por água, usamos como água oxigenada para desinfetar. Temos aqui os peróxidos. Portanto, as aplicações dos óxidos, alguns comuns, estão aqui retratados, que poderão ser consultados. Temos aqui outros, não é? Temos aqui a água, que também se pode considerar um óxido. Assim sendo, vamos então verificar a dissociação dos sais, que de certa forma já verificamos. Aqui este exemplo deve ser ignorado, não é? Deve ser ignorado. Quanto aos sais, vão ser classificados em neutros, básicos, hidratados, ácidos, duplos e alúmenes. Assim sendo, temos aqui os exemplos destas classificações. Não vamos explicar em detalhes, porque os nomes aqui estão para não se consumir muito tempo. Temos os exemplos nos distintos grupos de classificação destes sais, né?
que são exemplos muito esclarecedores. Temos aqui os sais duplos, que poderão não ser muito comuns, mas estamos a ver que tem, por exemplo, tem dois elementos não metálicos aqui no cloreto e brometo de cálcio. Portanto, é um sal duplo. Aqui temos o sulfato de sódio e potássio. Não é? Então, são exemplos de sais com dois aniões, como é o caso aqui do cloreto e brometo de cálcio. E aqui são sais, é um sal duplo com dois cations. Portanto, é a única referência que quero chamar a atenção. Depois temos aqui os hidrogenossais, cujos exemplos também estão aqui. Hidrogenossais, como por exemplo este elemento que está aqui, que é o hidrogeno carbonato de sódio, que também é chamado bicarbonato de sódio. Este que é o dihidrogeno fosfato de potássio, que também se pode chamar bifosfato de potássio. Não é? E temos aqui os sais hidratados. Esses sais hidratados, acredito que sejam já conhecidos. Quanto à função e aplicação dos sais, temos aqui alguns exemplos, que também depois se podem consultar com calma, não precisam ser memorizados. Temos, por exemplo, o bicarbonato de sódio, que é muito conhecido, que é um antiácido, é um composto que se pode encontrar como essência em muitos sais para tratar de questões, nas farmácias, para tratar as questões estomacais, não é? Para reduzir ou neutralizar alguns desconfortos, como acidez estomacal e etc. E temos aqui outras aplicações que também se podem consultar com calma e que têm aplicações na saúde, no ambiente, não é? Os ácidos, a formação do cárie, salinização, está relacionado com acidez, que são aspectos importantes a ter em conta. E então, estes são mais ou menos alguns elementos importantes que se podem relacionar com a teoria ácido-base como primeira parte e conhecimento teórico. A segunda parte que nós vamos apresentar já vai estar relacionada com a determinação quantitativa, mais propriamente, a saber calcular pH e o pOH dos compostos. Então, aqui ficam com alguns exercícios que poderão ter como tarefa para casa. E assim, então, terminamos a nossa apresentação inicial, não é? Introdutória sobre a teoria ácido-base.